coragem, de esperança, nos reanima na fé. Momento de recordação especial da memória dos 50 anos da posse de Dona Adriana Hipólito. 40 anos, logo 10 anos depois, a bomba, que foi aqui na Catedral de Santo Antônio. Mas aquele grande momento também de solidariedade, muitas pessoas, a caminhada que foi realizada, a missa celebrada. E recentemente também nós celebramos, na certeza da ressurreição, os 20 anos da chegada de Dona Adriana à glória do céu. Já hoje também queremos recordar, né, esse encontro, né, esse muito bonito do cardeal Evaristo Marques com ele. A nossa caminhada nessa terra que se cumpre de uma forma plena também na glória do céu, né, como irmãos e irmãs. Então convido a rezarmos a oração do Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos nossos fiéis e acendei o fogo do nosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Santo Antônio, Nossa Senhora da Piedade, Deus nos abençoe a nossa caminhada. Nosso bispo também, continuando esse momento de acolhida, eu fiz como pároco da catedral, na acolhida também de toda a nossa diocese, a vocês. Bom dia. Bom dia. Só eu quero acrescentar aquilo que o Padre Marcos colocou, que o bom motorista olha para frente, mas também tem o espelho retrovisor. Como é importante, né? Eu já bati de vez em quando para trás, para não olhar bem direitinho. Então, a palestra de hoje, tudo que ela significa, o encontro de hoje, e parei bem para frente, de vez em quando eu preciso olhar para trás. A história do passado nos ensina muito para poder entender o presente e preparar um futuro melhor. Então, que a vida, a obra, o legado de Dom Adriano possa sempre permanecer como retrovisor, que nos ajuda a caminhar hoje e caminhar no futuro. Queremos dar graças a Deus pela vida dele, pela obra dele, por eles terem vindo aqui, nesta Baixada Fluminense, na nossa diocese. Mas ao mesmo tempo ter sido, como outros bispos, lembrando Dom Paulo Evaristo Marques, não é? Ter sido para toda a igreja no Brasil, América Latina, para a Igreja Universal. Aquilo que Jesus propõe, vocês são luz da terra e sal do mundo. Então, com este espírito de retrovisor e de luz, possamos aproveitar bem hoje para poder caminhar bem, ser nós também uma luzinha, pelo menos, né? Ser um pouco de sal e aquele fermento que pode eliminar a massa. Precisamos hoje também de pessoas que possam fazer a diferença e ajudar o povo de Deus a caminhar nas sendas do Evangelho. Viva Dom Adriano! Viva! Bom dia! Dom Luciano falou numa luzinha, mas nós sabemos que ele, Dom Luciano, não é uma luzinha, é um farol. Só que farol não caminha, farol ajuda a caminhar. Quem caminha são os caminheiros. No máximo um farol ilumina, no máximo um farol contribui para que se caminhe. Mas a opção de caminhar é sempre do caminheiro.
Certamente Dom Adriano também foi um grande farol. E certamente Dom Adriano continua sendo um farol. Porque Dom Adriano não morreu. Porque as ideias de Dom Adriano continuam vivas entre nós. E não só entre nós na Diocese de Nova Iguaçu, mas entre nós, todos nós, povo de Deus que caminha, né? Povo de Deus caminheiro, como na música, caminheiro, você sabe, não existe caminho, passo a passo, pouco a pouco, e o caminho se faz. Dom Adriano é essa figura que ilumina, o Dom Luciano. Como Paulo Evaristo Arnes, lembrado também aqui, como Dom Valdir Calheiros, amigo de Dom Adriano, de Volta Redonda, né? Como ainda hoje Dom Pedro Casaldáliga e tantos outros que nos ajudam a caminhar. Esse é o espírito do nosso encontro de hoje. Vivemos um tempo difícil, vivemos um tempo em que daqui a pouco vai nos restar as catacumbas, para fazer referência à Bíblia. Uma outra referência, vivemos em tempos, como eu gosto de dizer, dos discípulos de Emaús antes de perceberem que era Jesus que caminhava com eles. É esse espírito que nos anima a estar aqui hoje. É perceber que precisamos continuar caminhando. Nesse espírito, nós convidamos duas pessoas que não são da Diocese para nos ajudar iluminando. Sempre lembrando, quem ilumina é o farol, mas não é o farol que caminha. Convidamos alguém que foi amigo de Dom Adriano por muito tempo. Ele vai falar dessa história. E como o espírito de Dom Adriano era um espírito, assim como o de Dom Luciano e da Diocese, um espírito ecumênico, convidamos um pastor da igreja luterana, pastor Moza, que era amigo pessoal de Dom Adriano. Ele vai contar essa história, eu estou com vontade de falar, mas não falarei, né? Vai um pouco nos ajudar a fazer memória de Dom Adriano. Um pouco daquilo que ele certamente conviveu nesse período todo com Dom Adriano. Por um lado, mas como Dom Luciano dizia, olhamos pelo retrovisor para olhar a história, para poder caminhar, e eu diria, colhemos aquilo que alguém plantou. As sementes plantadas por Dom Adriano precisam continuar sendo colhidas por nós. E parece que de lá onde está, Dom Adriano ficaria muito triste em saber que nós não estamos colhendo as sementes que ele plantou, não estamos colhendo os frutos que ele plantou. Para nos ajudar a pensar nos dias de hoje, quais são os caminhos a seguir, tarefa nada fácil, chamamos a Moema. Moema Miranda, antropóloga de base, vai nos ajudar a pensar, tá bom, Dom Adriano lá, quase 50 anos atrás, ao longo de um período duro da ditadura e depois da redemocratização, nos ajudou muito. Mas e hoje? O que fazer hoje? Essa tarefa a gente incumbiu a Moema. Certamente ambos, Moza e Moema, não têm tarefa fácil pela frente. Por isso é bom que eles comecem a falar já, não é? Cada um vai falar em torno de 30 minutos, tá bom? E a gente abre para uma conversa, abre para questões, abre para indagações, perguntas, discordâncias, tá bom? Tá bom, pessoal? Pode ser assim? Tá bom, Clara? Pode ser assim? Então vamos lá. Pastor Moza, por favor. Eu pediria ao pastor Moza. Nós vamos então combinar desta forma: 30 minutos, a gente avisa aí quando estiver faltando 10, depois quando estiver faltando 3, e cortamos o microfone deles quando estiver 30, senão eles vão querer falar até 5 horas da tarde. Parece alguém que eu mesmo me conheço, sabe? Né? Primeiro o Moema, o Moza e depois a Moema, tá bom? Agora, separei. Não vou perder essa oportunidade de estar perto de vocês. Primeiramente, eu gostaria de saudar o Dom Luciano. A minha experiência com ser Dom Luciano foi extremamente forte e emocionante. Não encontro, 4 na Candelária, numa celebração, 4 de
em memória daquelas crianças que foram mortas, assassinadas. E eu fui para aquele encontro com um pastor protestante luterano. Eu estava paramentado e fiquei ao lado do Dom Luciano. E com muita emoção, você, Dom Luciano, sucessor nesta diocese de Nova Iguaçu, Dom Luciano, para a minha alegria, eu, como pastor protestante luterano, recebi a comunhão das suas mãos. Isso foi uma coisa muito forte para mim, e eu nunca poderei esquecer aquele momento. E o Senhor marcou profundamente com seu gesto de carinho, de amor, de inclusão, como o bispo da Igreja Católica Apostólica Romana. Eu fiquei muito feliz de estar ao seu lado. E me fez recordar a figura de Dom Adriano Hipólito. Mas antes de falar do Dom Adriano, eu gostaria de ler uma poesia que escrevi num livro, O Cordel Pede Passagem, uma carta ao Papa Francisco. Como sabe, o Papa Francisco, isso foi um elemento novo na história, somente sendo obra do Espírito Santo. Ele foi convidado e aceitou para ser o pregador na celebração dos 500 anos da Reforma Protestante na Suécia. Ele foi acolhido pela Igreja Luterana da Suécia como um primus inter pares, como o primeiro entre os iguais. E ele, pelos gestos, se sentiu muito bem, e os luteranos do mundo inteiro celebraram aquela visita. Quando o Papa Francisco, esse homem de Deus, eu oro sempre a Deus pela sua vida, esteve aqui no Brasil, eu escrevi um poema, carta, e essa carta foi entregue ao Papa Francisco por Dom Urani. Estimado Santo Padre, peço a meu Deus que o proteja. Como líder dessa igreja, onde também São Francisco apacentou seu aprisco de inocentes animais. Porém, Vossa Santidade, que dessa igreja é um pastor, escute o nosso clamor e, como bom mensageiro desse povo brasileiro, entregue a Deus nossos ais. Para a Vossa Santidade, com a voz de um luterano que trabalha ano a ano pela luta da igualdade, mas só vê a atrocidade machucando os nossos brios. Aqui e em todo o Brasil, educação é negócio, professor é sacerdócio, trabalha quase de graça, para que talvez se faça na vida um pouco de luz. O rio é maravilhoso, de belezas naturais. O povo não fica atrás, porque orgulha e envaidece, e por isso não merece os homens que nos governam. São homens que só procuram encher o bolso de grana e dando ao povo banana de forma mais debochada, deixando desamparada a população sofrida. Com escolas deficitárias e os hospitais decadentes, as populações carentes vão sofrer nos corredores
enquanto aqueles senhores levam vida na rabesca. Também vejo na insegurança nas ruas por onde eu passo, e as drogas no seu compasso regem a orquestra dos morros, onde o povo quer socorro para viver vida em paz. Meu Deus, que tristeza, que pobreza de atitudes, dessa política que ilude e não resolve os problemas, e ao povo os mesmos dilemas sem encontrar solução. Por entre as balas perdidas da polícia ou dos bandidos, quando alguém fica ferido, morre em filas de hospitais, será que são os sinais dos tempos que falou Cristo? Não há beleza que dure para quem mora em favela, sem comida na panela, logo a barriga se agita. Essa é uma luta infinita para conseguir refeição. Do outro lado do asfalto, na avenida iluminada, por ironia da vida, muita gente empasseada de só comer caviar, porque vive a bajular seu governante direto. Um governo diferente que paga bem seus eventos com o dinheiro dos impostos, mas deixa ao sabor dos ventos os habitantes da rua, onde não há quem construa uma existência exitosa. Não queremos pedir muito, só saúde, educação, segurança ao cidadão, porque é o nosso direito, porque assim, desse jeito, a vida é desilusão. Santo Padre, peça a bênção para o Rio de Janeiro, para o povo brasileiro de qualquer religião, e que possa esta nação ter um futuro melhor. E que Deus, com sua graça, oriente os nossos passos, fortaleça os nossos laços de fé, alegria e paz, com a esperança que traz fortaleza ao coração. Obrigado, Santo Padre, por ouvir nosso clamor, que a voz do sofredor que não perdeu a esperança, que espera, sempre alcança. É assim que reza o refrão. Com esse poema eu dedico a memória de Dom Adriano, dedico ao bispo Dom Luciano e a esta catedral, onde eu estive diversas vezes celebrando os momentos árduos e difíceis na vida de Dom Adriano. Nos tornamos amigos. Não sei quem nos apresentou, talvez o próprio Espírito Santo. Eu, como pastor luterano, logo que conheci Dom Adriano, ele me convidou para ser professor no seminário Paulo VI, dando aula de teologia ecumênica. E assim eu vinha 2 dias por semana para ser professor para uma turma de alunos queridos, bonitos, uma experiência muito gostosa. Eu vinha, dava aula, dormia lá no espaço do seminário e no dia seguinte eu ia embora. E meus laços com o Dom Adriano foram se estreitando como irmãos nordestinos, ele de Sergipe, se não me engano, e como bons nordestinos, iguais em tudo na vida, lembrando João Cabral de Melo Neto, a mesma cabeça grande, no mesmo ventre crescido, morrendo de mortes iguais, morte e vida severina, de emboscada antes dos 20, de velhice antes dos 30 e de fome nos povos por dia. Nos tornamos irmãos. Eu vinha constantemente, na verdade, eu como luterano me achava como um pároco dessa diocese. Quero contar apenas alguns episódios de forma informal, que já contei para a Moema enquanto viajávamos, do meu encontro com o Dom Adriano. Primeiro, eu vou narrar que um padre
da Igreja Católica Romana de Sergipe. Não vou citar por questões éticas o seu nome, nem a diocese com que ele trabalhava. Ele teve um desencontro com o bispo e um padre me procurou. Foi lá em Ipanema, na minha paróquia, Bom Samaritano, da Igreja Luterana, e ele me disse: pastor, eu quero saber como eu posso ingressar na Igreja Luterana, porque eu estou completamente desencantado com a Igreja Católica, com a minha diocese. Eu vi e escutei bastante aquele padre. Era um padre estrangeiro. E eu disse para ele: meu querido irmão, seria uma honra ter você companheiro de ministério na Igreja Luterana, mas você é um católico. Ninguém dorme católico e acorda luterano, só na Suécia. Na reforma luterana na Suécia, o rei se converteu, baixou um decreto à noite que no dia seguinte a Suécia era toda de luteranos. Então os suecos foram dormir católicos, no dia seguinte as abadias, os conventos, os bispos, todos se tornaram luteranos, por decreto, né? E eu disse: só por decreto, mas hoje nós vivemos uma república, não é possível ter um decreto para você se tornar luterano, até porque os luteranos estão muito longe do poder aqui no Brasil. E eu disse: olha, eu tenho uma solução para você. Você vai conversar com um bispo, meu amigo, Dom Adriano Hipólito, bispo de Nova Iguaçu, porque você está com tanta culpa, cara, que você conversar com um padre não resolve. Você tem que ter um bispo, e um bispo bem experiente. Peguei o telefone, liguei Dom Luciano para Dom Adriano, e ele disse: pastor, eu contei para ele mais ou menos o que estava acontecendo, e ele disse: pastor, eu estou de férias, mas como é um pedido seu, eu vou atender, traga esse padre aqui. E eu peguei um táxi lá no Rio e trouxe o padre. E o padre se trancou lá, e eu não fiquei presente, evidentemente, por uma questão ética de princípios. E o padre se trancou com o bispo durante 3 horas, gente. Haja pecados, hein? 3 horas. O bispo absolveu o padre de todos os pecados, e ele saiu de lá e disse: pastor, eu sou muito mais católico do que nunca. O padre estava hospedado em minha casa. Hoje continua sendo um grande amigo meu. Católico, né? A propósito, eu estava falando para Moema que lá na minha paróquia, a paróquia Bom Samaritano, tem uma creche há 37 anos atendendo crianças pobres do Cantagalo, Pavão e Pavãozinho. E eu tive 25 anos à frente daquela paróquia, e eu digo para vocês com alegria que durante todos os meus anos lá, graças a bom Deus, Dom Luciano, nunca converti ninguém. Nunca converti ninguém. A gente diz: você é católico, seja um católico, acompanhe seus filhos na igreja, leve dominicalmente a igreja, oriente para que ele possa fazer a primeira comunhão, depois o crisma, que seja um católico, porque não é mudando de igreja que você vai ser melhor. Não é mudando de igreja que você vai ser melhor. Então, Dom Adriano, esse é o primeiro fato. A humanidade de Dom Adriano ao tratar os padres, o amor, o carinho, a forma descontraída de Dom Adriano tratar com os seus clérigos. Um outro fato importante, eu estou vendo aqui o sobrinho do Dom Adriano, me esqueci o nome, Fernando. O Dom Adriano assumiu um compromisso moral comigo de pregar na igreja luterana de Ipanema todos os domingos de Ramos. Ele marcou na agenda dele até o infinito que todo domingo de Ramos ele ia pregar lá na minha igreja.
E ele ia, chegava alegre, o Fernando levava de carro, e ele me disse: pastor Moza, eu sei que vocês têm comunhão, há um probleminha ainda doutrinário, eclesiológico, teológico, que nós não temos ainda uma comunhão plena. Então eu não posso comungar na sua igreja. Eu disse: Dom Adriano, não tem problema. Vamos fazer só a celebração da palavra. O senhor tem a palavra, faz o culto, o senhor prega e abençoa todo mundo. Aí ele disse: não, mas eu quero que você celebre a comunhão para o meu sobrinho ver como é a comunhão na igreja luterana, né? Eu disse: tudo bem, Dom Adriano, então se o senhor não se constrange, eu faço. Ele disse: olha, eu não vou comungar, mas meu sobrinho pode comungar. Meu sobrinho pode comungar. E para surpresa minha, você, Fernando, está aqui hoje como uma testemunha viva daquele encontro. A sua Pilar. A esposa Pilar e as duas filhas. As duas filhas. Então, era uma comunhão muito bonita, né? O Dom Adriano, católico, convicto, lembrando o que dizia Tolstói: se alguém quer ser universal, tem que começar cantando a sua aldeia. Se alguém quer ser ecumênico, tem que começar amando a sua igreja. Dom Adriano era um católico convicto, vítima dos ásperos tempos. Teve a sua casa metralhada pela ditadura. Mataram o seu cachorro. O seu cachorro foi morto. Depois foi sequestrado como o bispo vermelho, deixado desnudo na Barra da Tijuca, pintado de vermelho. Pintaram o bispo de vermelho e deixaram-no no Praça Seca. na Praça Seca, né? Na Praça Seca. Mas, Dom Adriano, eu destaco primeiramente o seu compromisso com o católico, fiel à Igreja Católica, fidelidade absoluta. Segunda coisa, o seu espírito ecumênico. Dom Adriano era ecumênico. Ele não fazia nenhuma discriminação, e como pastor nessa cidade, assim como faz Dom Luciano, ele não discriminava ninguém. Pessoas de outras religiões, ele estava com aquele coração bem aberto e bem católico no sentido universal. Nós estivemos juntos nas lutas, nas greves aqui na Baixada Fluminense, Xerém, onde houve uma forte repressão, os operários em greve, o espírito do mal pairava sobre todos. Ele estava à frente, conduzindo os celebrantes numa grande celebração ecumênica em Xerém e em outros atos, em outros lugares. E esse espaço de uma diocese católica, com a maioria do povo católico, nós tínhamos aquela segurança daquele bispo, profeta, pastor, bispo, servo de Deus. É isso apenas que eu queria relatar, do carinho que Dom Adriano tinha por outras igrejas, mas não somente por igrejas cristãs, também pela Umbanda, pelo Candomblé, por todas as religiões e por todas as pessoas. Dom Adriano representava muito bem o espírito de um poema de J.G. de Araújo Jorge. O sangue é vermelho do homem branco, do homem preto, do homem amarelo.
amarelo, o sangue é vermelho, é um sangue só. O leite é branco, da mulher branca, da mulher negra, da mulher amarela. O leite é branco, é um leite só. E Deus pôs por dentro de homens e mulheres de aparências tão diferentes uma humanidade só. A mesma alegria, a mesma tristeza, a mesma fome, a mesma esperança e o mesmo pão. Acho que eu já estou falando demais, então vou deixar o tempo para minha querida e nova amiga Moema. Nós viemos lá de Ipanema, onde ela foi me buscar, e nós viemos juntos consertando o mundo, pelo menos tentando. O pastor Moza me poupou de um problema. Eu fiquei pensando assim, como eu vou pedir para ele parar de falar, não é? Eu fiquei pensando, eu ia pedir ajuda a Moema. Como é que eu vou pedir para ele? Falta tantos minutos, conclui. Eu não ia fazer, Bruno, eu não ia fazer isso. Eu fiquei pensando assim, bom, paciência. Quando der 3 horas da tarde, a gente começa. Não é? Pastor Moza fala de um homem livre num tempo de amarras. Pastor Moza fala de um homem que vivia plenamente o ecumenismo num tempo de hoje de enorme intolerância religiosa. Pastor Moza fala de um homem comprometido com as causas sociais, comprometido com a luta do seu povo num tempo de enorme individualismo. Pastor Moza fala de um homem pleno de solidariedade num tempo de exaltação da competitividade. Quais são os inúmeros exemplos, as inúmeras sementes plantadas por Dom Adriano e como colher esses frutos? Não é tarefa fácil, irmão. Bom dia, gente. Paz e bem. Nós cometemos um erro grave que o pastor Moza acaba de corrigir. Dom Luciano, nós não é por formalidade, mas é porque é muito bom para nós, e aí apaga todas as outras fotos para o Facebook, as próximas fotos no Facebook. Dom Luciano, por favor. Eu peço desculpas. Eu peço desculpas, Dom Luciano. Dom Luciano, o fato de estar na mesa não lhe dará o direito de falar meia hora, não, tá? Ok? Gente, eu vou falar sem microfone, tá? Eu falo muito alto. Vocês vão gravar? Está gravando. Ah, então tá bom. Então tá bom. Depois que a gente também do sul. Bom, gente, bom dia, paz e bem. É um maior prazer estar aqui com vocês nesse tempo que é um tempo nada fácil, né? Um tempo muito difícil. Acho que a gente acabou esse ano com uma sensação de que o ano ainda não está acabando, com muito peso, eu acho, em todos os lugares, né? Aqui em Nova Iguaçu, no nosso estado, no nosso país e no mundo. É um tempo realmente de muita angústia, mas é também um tempo de enorme urgência. A gente tem dito que o Tobias lembrou aqui do tempo das catacumbas, né? Nós que somos povo de Deus encaminhado, a gente sabe que muitas vezes os templos já foram destruídos, o povo já foi para o exílio, já houve muitos tempos de destruição e nós não somos os primeiros. Mas talvez nós sejamos, talvez não, certamente nós somos os primeiros seres humanos que vivemos uma catástrofe ambiental como a que nós vamos passar nos próximos anos.
Eu vou começar falando dessas coisas bem trágicas para a gente ver a partir da onde confunda tem que ser a raiz da nossa esperança. E também como é que a gente constrói, a partir desse lugar, um caminho de alternativa para o que a gente está vivendo, né? Vocês todos sabem que a gente vive num planeta maravilhoso, um planeta pequenininho, numa galáxia muito pequena também. Quando a gente olha para o céu e olha para as estrelas, a gente se impressiona, mas alguém tem ideia de quantas estrelas, como o nosso Sol, existem na nossa galáxia, a Via Láctea? Sabe quantas? Entre 200 e 400 bilhões de estrelas só na Via Láctea. E entre 200 e 400 bilhões de estrelas nas galáxias do entorno. E a gente não tem noção de quantas galáxias existem. E em todos esses planetas, nesse mundo infinito de tantos mundos, nós, seres humanos, não conhecemos vida em nenhum outro planeta. Então, o nosso planeta, no meio de tantas estrelas, no meio de tantos sóis, é o único que tem vida. Por enquanto que nós sabemos. Certamente existem mais, né? Mas nós ainda não conhecemos. Olhando toda essa extensão. E pela primeira vez na história do nosso planeta, a nossa ação, a ação dos homens e das mulheres, ameaça a existência do planeta. Vocês sabem que o nosso planeta é um planeta muito especial, ele é super lindo, e ele é todo equilibradinho, né? A vida começou aqui há muito pouco tempo, parece que existiu a vida toda, mas a vida começou aqui há muito pouco tempo. Eu vou ler para vocês uma coisa que eu acho muito legal, de um ecologista americano, e ele disse assim, olha, se a gente fosse colocar a existência da vida, fazer uma metáfora, né, com o tempo bíblico, seria mais ou menos assim. Então, no cenário desse ecologista, a Terra foi criada no domingo à meia-noite, no planeta Terra. A vida, sob a forma das primeiras células bacterianas, aparece na terça-feira de manhã, mais ou menos pelas 8 horas. Durante os próximos 2 dias e meio, o microcosmo evolui e na quinta-feira, à meia-noite, está totalmente estabelecido, regulando todo o sistema planetário. Sexta-feira, em torno das 4 da tarde, os micro-organismos inventam uma coisa sensacional: a reprodução sexual. E no sábado, o último dia da criação, todas as formas visíveis de vida evoluem. Por volta da 1h30 da madrugada do sábado, os primeiros animais marinhos são formados. A semana já está terminando. Cerca das 9h30 da manhã, as primeiras plantas surgem em terra firme, em seguida, 2 horas depois, os anfíbios e os insetos. Aos 10 minutos para 5 da tarde, aparecem os grandes répteis que passam a vagar pela terra luxuriante de florestas tropicais. Eles fazem isso durante 5 horas, ao fim das quais morrem todos subitamente por volta das 9h45 da noite. O domingo já está terminando. No meio tempo, os mamíferos chegam à Terra por volta das 5h30 da tarde, os pássaros um pouco mais tarde, por volta das 7 horas e 15 minutos da noite. Pouco antes das 10 da noite, alguns mamíferos tropicais que vivem em árvores evoluem, dando origem aos primeiros primatas. 1h30 mais tarde, alguns deles evoluem em macaco e por volta das 11h45 da noite, os grandes macacos aparecem. 8 minutos antes da meia-noite, os primeiros macacos do sul se levantam e passam a caminhar sobre 2 pernas. 5 minutos mais tarde, desaparecem novamente. A primeira espécie humana, o Homo habilis, surge 4 minutos antes da meia-noite. Evolui para o Homem erectus meio minuto mais tarde e para as formas arcaicas do Homo sapiens 30 segundos antes da meia-noite. Os homens de Neandertal comandam a Europa e a Ásia dos 15 segundos
aos 15 segundos antes da meia-noite. Finalmente, a espécie humana moderna aparece na África e na Ásia 11 segundos antes da meia-noite. E na Europa, 5 segundos antes da meia-noite. A história humana escrita começa por volta de 2/3 de segundo antes da meia-noite. Então, nesse tempinho de nada da existência, desse mundo, cheio de sóis, cheio de lua, nós chegamos na Terra. E essa é uma notícia alvissareira para a criação, né? Uma notícia maravilhosa para a criação. Chega o ser humano que olha e admira as estrelas, que pensa, que ama, que escolhe seus caminhos, né? Criador. Bom, galera, esse ser humano está quase destruindo a Terra. E está quase destruindo as condições de vida sobre a Terra. Todos os elementos que a gente quiser, todos os parâmetros que a gente quiser. Então, a gente começa a pensar, mas então o que aconteceu? O que deu errado nessa história? E o que nós temos a ver com isso? O que nós aqui em Nova Iguaçu, nos nossos bairros, na nossa casa, ali no Rio, aqui no Brasil, temos a ver com isso? E como é que a gente pode recontar essa história e recomeçar essa história? A gente tem dito, né, e a forma como a gente se organiza no mundo hoje, nos países, essa é uma forma de organização que começou mais ou menos ali em 1945. Depois da Segunda Guerra Mundial, quando o mundo estava totalmente levado pela guerra que os europeus organizaram, eles reorganizaram o mundo, criando as Nações Unidas e o conjunto dos países que nós hoje conhecemos e que organizam o sistema global. Durante os primeiros anos dessa organização, aconteceu um fenômeno que foi extremamente importante, que é chamado a organização bipolar do mundo. Você tinha, por um lado, os países que se organizavam em torno do capitalismo, portanto, centrados na ideia de que o mercado, de que o capital é o principal elemento de desenvolvimento humano, e tinha os países que eu acho erradamente se organizavam em torno do modelo socialista, do modelo russo, do modelo socialista. Na verdade, o modelo socialista seria, se capitalista em torno do capital, socialista seria em torno do social. Infelizmente, para nós, na existência real, esse modelo se organizou em torno do Estado e não em torno da sociedade. Foi um modelo organizado a partir de um Estado central que acreditava que era o propulsor do desenvolvimento. Esses dois modelos disputaram o mundo durante muito tempo. E essa disputa gerou um conjunto de coisas muito negativas e algumas coisas positivas. Coisas muito negativas porque eles partiam de um mesmo princípio. Os dois acreditavam que desenvolvimento, que progresso, que evolução era o uso intensivo dos recursos naturais. Que a gente tinha que fazer um uso intensivo porque nós, seres humanos, éramos a cereja do cupcake da criação. Tudo criado para nós. E que então nós tínhamos que usar intensivamente petróleo, intensivamente minério, para criar uma civilização em que o consumo excessivo era considerado também progresso e desenvolvimento. A diferença, e não é uma diferença pequena, é que para o mundo organizado em torno do capital, essa forma de uso, ela pode ser privatizada. E uma parte pequena do mundo pode ir se beneficiando mais e mais e mais. Os países socialistas, enquanto eles deram um certo equilíbrio para esse sistema mundo, eles acabaram pressionando por uma lógica em que você tinha um desenvolvimento mais, chamado desenvolvimento mais compartilhado. Mas num contexto... Cadê o menino?
Tinha um menino que eu tinha deixado uma projeção aqui, se der tempo. Dá? Não? Tá. Porque esse mundo organizado a partir de 1945 é um mundo ainda organizado em função do modelo colonial, né? Da exploração dos países do Sul e dos recursos do Sul também para o Norte. O resultado desse desenho... Conseguiu? Beleza. O resultado desse desenho e desse modelo de desenvolvimento é, por um lado, aquilo que a gente tem falado, uma intensa destruição ambiental, porque o uso intensivo dos chamados recursos naturais, mas, por outro lado, um processo de extrema concentração da riqueza. Se a gente olhar ali, já vai aparecer, no mundo de hoje, a gente tem um processo de cada vez maior concentração de renda e riqueza no mundo. Tá? Deu? O programa travou. A gente já vai chegar lá. Vai. Pode ir. Aí, volta. Aí. Volta para o anterior a esse, por favor. Olha, então esse é mais ou menos o mapa do mundo, que a gente chama da projeção de mercado. Se a gente aplicar a esse mundo a concentração de renda e riqueza hoje, pode passar para o próximo, por favor, o mundo fica mais ou menos assim. Ou seja, os países do norte, de fato, acumulam hoje uma quantidade enorme de recursos. Pode passar para o próximo também, por favor. Esse aí é o mapa da concentração da iluminação e da energia elétrica. Dá uma olhada no mapa e você vai ver que só tem luz no norte. Olha lá todos os Estados Unidos, olha ali naquele meiozinho a Europa, olha aqui o Japão, aquela coisa toda acesa. E na América Latina, dá uma olhada só no litoral, né? Então, esses mapas dão para nós... Isso é energia? Isso é energia. Isso é energia. O mapa de concentração... De consumo de energia no mundo. Consumo de energia no mundo. E o anterior é o de concentração de renda. Bom, a África não dá nem para a gente enxergar, a Ásia também fica difícil, né? Então, esse é o mapa da concentração de renda no mundo. Mas o que aconteceu na Europa nesse período? A ameaça dos países socialistas ajudou a que os trabalhadores organizados conseguissem, de fato, reivindicar e garantir uma maior distribuição de renda interna. Então, você tem, por um lado, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, um desenho que era um desenho muito mais igualitário do que eram os desenhos na nossa parte do mundo, aonde uma lógica colonialista organizava essa extração de renda e de riqueza. E aí, nessa história que começa lá em 1945, tem talvez alguns elementos importantes e algumas datas importantes para a gente chegar até hoje. Uma data importante nessa história é 1980, quando Ronald Reagan é eleito nos Estados Unidos. Esse é o ciclo que nós estamos terminando hoje. Quando Ronald Reagan é eleito nos Estados Unidos e Margaret Thatcher na Inglaterra, eles começam uma intensificação do modelo capitalista, rompendo as barreiras do capital e aumentando ainda mais a concentração de renda. Uma outra marca importante nessa nossa história é 1989.
a queda do Muro de Berlim. Ou seja, a queda da ameaça, e eu não estou dizendo que era muito melhor, mas era muito mais igualitário. Puxava muito mais para uma lógica e ampliava as condições de luta nesses países para as camadas populares. A queda do Muro de Berlim em 1989 faz com que o mundo todo penda para uma lógica capitalista, que é ela que orienta hoje a organização das nossas economias em todo o mundo. Se a gente tivesse aqui um quadro para botar essas datas, a gente ia ter botado 1945, ia botar 1980 e 1989, ia voltar atrás e ia botar também 1962. 1962, já lembramos aqui, é o ano do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II é um momento extremamente importante nessa história, porque marca uma virada na concepção da Igreja Católica, né? Uma igreja que faz a opção preferencial pelos pobres. E uma igreja, portanto, que começa a ajudar, no nosso caso, no Brasil, fortemente a organização popular na luta por seus direitos. Não era mais só uma igreja da caridade, não era mais só uma igreja da misericórdia, mas era uma igreja de Emanuel caminhando junto com o povo. Uma igreja que começou a ajudar na formação e na organização da base popular. Então, nessa história do mundo, a existência de uma igreja com esse poder foi se juntando, e nós aqui no Brasil, certamente o Moza vai lembrar disso, aqui em Nova Iguaçu, em todo o Rio de Janeiro, Tobias, que é mais ou menos da minha idade, os companheiros e companheiras que se organizavam a partir da igreja, estimulados a fazer uma luta por justiça social, iam se encontrando com os que eram os comunistas daquela época, né? O Moza me contava da história dele, que ia encontrando no meio da caminhada com os outros comunistas que também estavam fazendo uma luta por justiça social. Bom, esse encontro foi permitindo o avanço, de fato, da organização e da luta por direitos, que avançou muito e que chegou em 2002, de fato, no caso do Brasil, a permitir a eleição de governos populares, mas não só no Brasil, em toda a América Latina, se a gente olha a história da América Latina. Infelizmente, você pode passar para o próximo, por favor? Infelizmente, ao longo desse período, de 2002 para cá, o mundo ficou mais desigual. Há pouco tempo eu estava conversando com um economista e ele dizia o seguinte: a gente achava, Marx achava, que os países subdesenvolvidos iam se mirar nos países desenvolvidos e os países desenvolvidos iam ser o pré-anúncio do que os países subdesenvolvidos seriam. Infelizmente, em termos da concentração de renda, foi o contrário. A gente viveu a latino-americanização do mundo. Hoje, o mundo é muito mais desigual. Para vocês terem uma ideia, não tem como botar no modo exibição? Que fica mais fácil. Ah, entendi. Tá bom. Em 2002, 85 pessoas, indivíduos que podiam estar sentados nessa sala, tinham a mesma quantidade de riqueza de 3,6 bilhões de pessoas. No ano passado já eram 62 indivíduos. Ou seja, os ricos foram ficando muito mais ricos. Depois da crise de 2008 nos Estados Unidos, para vocês terem só uma ideia, nos Estados Unidos, desde 1980, o trabalhador branco, homem, normal, médio, recebe de 1980 até hoje a mesma quantidade de salário que ele recebia. Ou seja, ele se mantém na mesma faixa de riqueza. O 1% da população americana, 1% mais rico da população americana, passou a ter 50% mais de rendimento do que tinha em 1980. Mas dentro desse 1%, o 0,1% multiplicou
multiplicou por 5 a sua riqueza. E dentro desses, o 0,01% multiplicou por 7 a sua riqueza. Ou seja, mesmo nos países da Europa e mesmo nos países do primeiro mundo, a desigualdade se tornou internamente uma marca essencial. A desigualdade que leva também e que é marcada por uma tremenda concentração. Eu vou mostrar só o próximo slide, porque quando a gente olha as transnacionais e as marcas que a gente compra, né? A gente escolhe Coca-Cola ou escolhe vários detergentes, na verdade você tem uma concentração absoluta no comércio em grandes transnacionais. São muito poucas as transnacionais hoje que controlam todo o comércio. Essa superconcentração de renda nas grandes corporações faz com que hoje muitas dessas corporações tenham mais poder que os estados nacionais. Você pega um estado como Burundi ou estado, qual é o poder que o estado tem frente a essa enorme capacidade de concentração de renda das empresas? E eu vou mostrar só mais uma, e aí pode botar em modo de exibição, porque a última depois se gravar não tem problema. E esse é um elemento importante para nós, que é a concentração dos meios de comunicação. Então, não só as empresas se concentram, mas a produção de ideias também se concentra. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, o país da liberdade, o país da democracia, o país mais liberal do mundo, em 1983, 90%